E se um único número pudesse contar uma história oculta sobre a nossa economia? Um número enorme que conecta o nosso trabalho, o planeta e o mundo das finanças de um jeito que a gente nem para pensar. Olha só esse número: 3 bilhões de reais. E não, isso não é um número inventado. Ele foi tirado de um documento financeiro real, de uma gigante do agronegócio. É dinheiro de verdade circulando numa parte super importante da nossa economia. Mas o que ele significa de verdade? Pois é, a questão é que não se trata só de dinheiro. Esse número é, na verdade, uma janela. Uma janela para o motor que realmente move o nosso mundo financeiro. Um motor que queima um tipo de combustível que é, bom, invisível. Para a gente entender de onde vem esse número, a gente tem que imaginar o sistema financeiro de um jeito diferente, como se fosse uma máquina de conversão imensa e complexa. Uma máquina que literalmente pega a energia da vida, o trabalho das pessoas, a força da natureza e transforma tudo isso em balanços contábeis, em ativos financeiros. Ok, então como é que essa máquina funciona? Vamos dar uma olhada nas engrenagens dela. Ela tem 3 níveis. Lá na base, no chão de fábrica, por assim dizer, está a realidade física, a energia das pessoas plantando, colhendo, transportando. Na contabilidade, isso vira custo operacional. No nível do meio, essa energia se transforma em mercadoria de verdade. A carne no frigorífico, a soja no armazém, e isso no balanço vira receita. Aí a gente sobe para o topo, e é aqui que a coisa fica abstrata, porque a matéria some. Tudo vira símbolo. Títulos, derivativos, que representam um valor futuro, mas que não tem mais conexão nenhuma com a energia que deu origem a tudo. E esse é o pulo do gato. O lance todo é que o objetivo final dessa máquina não é só produzir comida, sabe? A produção física é só a base. O verdadeiro jogo é usar essa base para multiplicar símbolos financeiros, muitas vezes de uma forma completamente descolada da realidade. Beleza, mas como isso acontece na prática? Uma das ferramentas para isso é o tal do CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Imagina que é um papel, um título que pega uma promessa de venda futura de carne, por exemplo, e transforma num ativo que pode ser vendido hoje no mercado. É, no fim das contas, a mágica que transforma um bife, algo real, em dívida. E essa dívida vira lucro para quem investe. Dá para resumir esse processo todo numa fórmula bem simples, quase poética mesmo. Acompanha só. A energia biológica se transforma em produto material e o produto material, por sua vez, se transforma em valor financeiro. É a jornada da vida para o livro caixa. Tá, vamos deixar isso mais palpável. A energia é o quê? É o suor do trabalhador, é o combustível do trator. O produto é o bife no supermercado, a saca de soja e o valor. Ah, o valor é uma ação na bolsa, um título de CRA, um número piscando numa tela em algum lugar do mundo. Só que tem um problema. Essa máquina de conversão, que parece tão eficiente, esconde um paradoxo gigante. E é aqui que a coisa começa a ficar, bem, um pouco sombria. Olha só que doido esse paradoxo. De um lado, a gente tem a eficiência econômica. O sistema é feito para isso, né? Para fazer o valor financeiro crescer cada vez mais. Só que, do outro lado, tem a ineficiência bioenergética. O que significa isso? Significa que a energia de verdade, a energia da vida, é gasta, se perde e nunca volta para sua fonte, seja ela humana ou natural. O símbolo cresce enquanto a energia real se esgota. Ou seja, o sistema fica mais forte consumindo energia, mas sem nunca reabastecer o tanque. É tipo um carro que só se preocupa com a distância percorrida, mas ignora completamente o ponteiro do combustível. Cada ponto de crescimento no PIB pode significar, na verdade, um passo a mais em direção ao nosso próprio esgotamento. Tem um nome para isso, um nome meio técnico. Termodinâmica invertida. Pensa assim, a física normal, a termodinâmica, ela estuda como a energia se dissipa, como as coisas se desgastam com o tempo. Já a nossa economia faz o exato oposto. Ela só mede o que se acumula, o lucro, o crédito, e ignora totalmente o custo real disso. A exaustão das pessoas, o desgaste da terra. E agora vem a parte mais maluca de todas. Esse desequilíbrio todo não é um acidente, não é um bug no sistema, é uma feature. Foi projetado para ser assim. É por isso que a gente vê aquela situação completamente bizarra em que os gráficos financeiros estão lá em cima, mostrando lucro, crescimento recorde, enquanto a base humana e ambiental que sustenta tudo isso está se esgotando. E o sistema acha que está tudo ótimo. Por quê? Porque as regras dele simplesmente não medem esse custo.
É como se ele fosse cego para o que realmente importa. O que nos leva a uma conclusão, vamos dizer, bem incômoda. O problema aqui não é gente má quebrando as regras. O problema são as próprias regras. O esgotamento do nosso bem-estar, do nosso planeta, é tudo perfeitamente legal dentro da lógica atual do sistema. Tá, e aí? O que a gente faz com essa informação toda? A gente chuta o balde e tenta derrubar tudo? Bom, talvez a solução seja um pouco mais cirúrgica. É como diz a frase, né? Se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser por dentro, falando a língua do sistema, a língua das finanças, da contabilidade, dos números. A gente precisa propor uma atualização e não uma demolição. Então, a ideia aqui não é pegar uma marreta e quebrar a máquina. A proposta é mais sutil. E se a gente só expandisse as regras? E se a gente adicionasse uma nova pecinha nessa engrenagem? Uma variável para finalmente contar o que sempre foi ignorado? E essa pecinha nova seria uma métrica, uma forma de medir o retorno da energia humana, algo como watt-hora por hora de trabalho. Calma, não se assusta com o nome, a ideia é bem simples na verdade. É só criar um jeito de medir se a energia que uma pessoa coloca no trabalho está voltando para ela e para a comunidade dela. Seja em salário, em bem-estar, em infraestrutura. É só um jeito de fazer o custo invisível finalmente aparecer no balanço. E o mais legal disso tudo é que não preciso inventar a roda. Essa nova variável pode ser encaixada nas ferramentas que o mercado já usa hoje. Por exemplo, naquelas métricas de ESG, de sustentabilidade, que os investidores adoram, a gente pode incluir esse indicador. Ou nos relatórios das empresas, ou até mesmo para guiar políticas públicas, para medir a eficiência biofísica de uma cidade, de um estado. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, uma provocação. Se a gente expandisse as regras, se a gente começasse a medir o que realmente importa, que outras verdades a economia contaria para a gente sobre o que é valor de verdade?